O quarto estava silencioso, exceto pelo tic-tac rítmico de um relógio de pêndulo que custava mais do que a maioria das pessoas ganha em uma vida. No centro da mesa de mogno, sentava-se a família Sterling, abutres em preto de grife, esperando para limpar a carcaça do império. E então havia Elelanena, sentada no canto mais afastado, mãos dobradas no seu colo. Ela era a mulher invisível, a esposa troféu. O erro. Eles nem mesmo lhe serviram um copo de água. Eles sorriram, checando seus relógios, convencidos que ela estaria saindo com uma mala de roupas e nada mais. Mas quando o advogado, Sr. Harrison Thorne, limpou sua garganta e leu a cláusula final. O ar não apenas saiu do quarto. Ele foi sugado pela pura força de uma traição que ninguém viu chegando. Eles pensaram que Eleanor era a ovelha. Eles esqueceram que o pastor deixa o rebanho para aquele que realmente cuida deles. A chuva em Seattle não apenas caiu. Pareceu que estava tentando lavar os pecados da família Sterling e falhando miseravelmente. Era 14 de outubro, o dia que eles enterraram Arthur Sterling. Arthur era um titã, um homem cujo nome estava carimbado em usinas siderúrgicas, contêineres de transporte e metade dos arranha-céus no centro de Manhattan. Ele tinha 82, quando seu coração finalmente falhou, deixando para trás um legado valendo bilhões, uma ex-mulher amarga, 2 filhos gananciosos e Eleanor. Eleanor Sterling estava ao lado da sepultura, a lama rastejando pelos saltos de seus modestos escarpins pretos. Ela tinha 34 anos de idade. 48 anos júnior de Arthur. Para os tabloides, ela era a enfermeira que virou duquesa. Para os filhos de Arthur, ela era simplesmente a sanguessuga. Ela segurava uma única rosa branca. Seu rosto estava pálido, desprovido de maquiagem, seus olhos escondidos atrás de óculos escuros. Ela não estava chorando histericamente como Victoria, a filha de Arthur, que estava atualmente soluçando em um lenço que parecia seco. A dor de Eleanor era uma coisa silenciosa, implodindo. Ela tinha perdido seu melhor amigo. Olha para ela, Sebastian sussurrou para Victoria. Sebastian era o mais velho, 45, com a mandíbula de seu pai, mas nenhuma da coluna de seu pai. Ele checou seu Rolex, impaciente. Ela está fazendo bem o papel. Eu dou isso a ela. Ela está se perguntando quanto tempo ela tem que esperar antes que ela possa sacar o cheque e voltar para o parque de trailers de onde ela rastejou. Victoria sibilou de volta, ajustando seu chapéu de aba larga. Eu espero que Harrison tenha o aviso de despejo pronto para a mansão. Eu a quero fora até sexta. Eu estou organizando a gala lá no próximo mês. De pé a alguns metros de distância estava Beatrice, a primeira esposa de Arthur. Ela tinha sido divorciada dele por 20 anos, mas ainda se portava como a matriarca. Ela usava um casaco de pele apesar do tempo úmido e encarou Elelanena com um ódio que poderia descascar tinta. Não se preocupem, queridos, Beatrice murmurou, pisando entre seus filhos. O acordo pré-nupcial era inabalável. Arthur pode ter estado senil no final, caindo por um rosto bonito e um toque suave, mas ele não era estúpido com seu dinheiro. Ela ganha um estipêndio por 1 ano, talvez o Lexus, e é isso. O império pertence à linhagem sanguínea. Eleanor os ouviu, limpa a garganta. O vento levou seus sussurros, mas ela não reagiu. Ela estava acostumada a isso, pelos 5 anos que ela tinha sido casada com Arthur. Ela tinha sido invisível em todo o quarto, exceto naquele que Arthur estava. Ela deu um passo à frente, colocando a rosa no caixão de mogno. Descanse agora, Arthur, ela sussurrou, sua voz falhando levemente. Está feito. Limpa a garganta. Ao ela se virar para sair, Sebastian entrou em seu caminho. Ele se impunha sobre ela, cheirando a uísque caro e arrogância. Eleanor, ele disse, sua voz gotejando com falsa simpatia. Nós estaremos indo para a leitura na Thorne & Associates imediatamente. Você está convidada. Claro, se você preferir ir arrumar suas coisas, nós entendemos. Eleanor olhou para ele. Sua expressão era ilegível.
Eu estarei lá, Sebastian. Arthur me pediu para estar. Arthur pediu muitas coisas quando ele estava medicado. Victoria interveio, unindo os braços com seu irmão. Não espere um assento na cabeceira da mesa. Elela Nena passou por eles em direção ao sedã preto esperando. Ela não lhes disse que ela não estava preocupada com o assento. Ela estava preocupada com o que Arthur tinha feito. Ela conhecia o homem melhor do que ninguém. E ela sabia que seu ato final não ia ser uma transição pacífica de poder. Ia ser uma lição. Os escritórios da Thorne & Associates estavam localizados no 402º andar do Columbia Center. A sala de conferências era uma vasta extensão de vidro e madeira polida, oferecendo uma vista panorâmica da cidade que Arthur tinha ajudado a construir. O Sr. Harrison Thorne sentou-se à cabeceira da mesa. Ele era um homem de poucas palavras, um tubarão legal que tinha servido Arthur por 40 anos. Ele ajustou seus óculos de aro de arame e observou a família entrar em fila. Sebastian pegou o assento à direita imediata de Thorne, afrouxando sua gravata. Vamos acabar com isso, Harrison. Eu tenho uma reunião de conselho em Tóquio para me preparar. A ação caiu 4% esta manhã com a notícia. Eu preciso estabilizar a narrativa. A narrativa? Thorne repetiu, sua voz seca. Sim, Sebastian, sempre o showman. Victoria sentou-se ao lado dele, checando sua maquiagem em um espelho compacto. Beatrice pegou o assento oposto a eles, cruzando suas pernas. O staff está recebendo algo. Eu não quero lidar com empregadas chorando. Tudo resolvido, Thorne disse. Finalmente Eleanor entrou. Ela tinha removido seus óculos escuros. Seus olhos estavam com bordas vermelhas. Ela hesitou na porta. Sente-se em qualquer lugar, Eleanor, Sebastian disse, gesticulando para uma cadeira de metal dobrável colocada contra a parede longe da mesa principal. Nós parecemos estar sem uma cadeira de couro. Você não se importa, não é? Era um jogo mesquinho de poder. Havia muitas cadeiras. Eles tinham acabado de remover uma. Eleanor não reclamou. Ela, limpa a garganta, sentou-se na cadeira de metal, sua postura perfeita, suas mãos cruzadas sobre sua bolsa. Muito bem, Thorne disse, abrindo um grosso fichário de couro. Eu vou pular o preâmbulo. Arthur estava em sã mente e corpo quando este último testamento foi emendado 6 meses atrás. Emendado? Beatrice sentou-se mais reta. Ele não nos contou sobre uma emenda. Arthur não te contou muitas coisas. Thorne disse, seus olhos piscando. Vamos começar. Thorne começou a ler as legalidades padrão. O humor na sala estava tenso. Sebastian bateu sua caneta na mesa. Victoria rolou em seu telefone debaixo da mesa. Para minha equipe leal, Thorne listou somas generosas. 10 mil para o jardineiro, 50 mil para o cozinheiro, 100 mil para seu motorista de 30 anos, tocante, Victoria murmurou. Podemos chegar aos ativos, às propriedades, à holding. Thorne olhou por cima de seus óculos para ela. Paciência, Victoria. Para minha primeira esposa, Beatrice, Thorne leu. Beatrice sorriu maliciosamente, alisando sua saia. Finalmente eu deixo a quantia de um Norris. A sala ficou em silêncio mortal. Beatrice congelou. Com licença. Um Norris. Thorne repetiu claramente. A nota de Arthur lê. Porque você nunca gastou 1 centavo do seu próprio dinheiro enquanto éramos casados. Eu estou te dando o primeiro que você vai jamais ganhar. Emoldúrio. Sebastian engasgou com uma tosse que poderia ter sido uma risada até ele ver o rosto de sua mãe ficando uma tonalidade violenta de roxo. Isso é ultrajante, Beatrice gritou, batendo sua mão na mesa. Eu construí aquela empresa com ele nos primeiros dias. Eu hospedei os jantares. Eu criei seus filhos. Você criou babás que criaram os filhos dele? Thorne corrigiu calmamente. E o acordo de divórcio 20 anos atrás te deu 50 milhões de dólares. Arthur sentiu que isso era suficiente. Beatrice afundou de volta em sua cadeira, tremendo de raiva. Ela e Eleanor no canto não sorriu.
Ela sabia que a amargura de Arthur em relação a Beatrice era profunda, mas ouvir isso em voz alta era doloroso. Agora Thorne continuou, virando a página. Para minha filha, Victoria. Victoria se endireitou, empurrando seu cabelo para trás. Ok, aqui vamos nós. Para Victoria. Eu deixo o vinhedo Sterling em Napa Valley, o apartamento de Paris na Avenue, Montana, e uma mesada mensal de 15.000 US. Victoria piscou. Espera, o vinhedo? Aquele lugar é um poço de dinheiro. Não deu lucro em 5 anos. E 15.000, Harrison. Meu motorista custa 6.000 por mês. Isso é uma piada? Onde estão as ações? Os títulos? O vinhedo é seu, Victoria Thorne disse. Arthur observou que, já que você gosta tanto de vinho, talvez você devesse aprender a fazê-lo. Quanto à mesada, ela é contingente a você manter a sobriedade por 6 meses consecutivos. Testes de drogas falhos resultarão em uma suspensão de pagamentos. Victoria ofegou, seu rosto empalidecendo. Ele não pode colocar isso em um documento público. É um testamento privado, Victoria, a menos que você o conteste, caso em que ele se torne registro público. Você quer contestá-lo? Victoria fechou a boca, afundando baixo em sua cadeira. Sebastian inclinou-se para a frente, um sorriso presunçoso se espalhando por seu rosto. Bem, isso deixa a maior parte, não é? O Sterling Global Group, o transporte, a tecnologia, o portfólio imobiliário. Ele olhou para Eleanor no canto. Desculpe, querida. Parece que o velho finalmente percebeu que sangue é mais grosso que água. Thorne virou a página lentamente. Ele tomou um gole de água. Para meu filho, Sebastian. Thorne limpa a garganta, leu. Sebastian abotoou sua jaqueta de terno, pronto para levantar e apertar a mão de Thorne. Eu deixo a totalidade da minha coleção de carros antigos, avaliada em aproximadamente 40 milhões de dólares. Sebastian fez uma pausa. Ok, bom começo. E Thorne continuou. Eu te deixo o título de CEO da Sterling Global, sujeito à aprovação do Conselho de Diretores. Eu sou o Conselho de Diretores, Sebastian riu. Eu controlo as ações com direito a voto, ou eu controlarei assim que você as transferir. Eu não terminei, Thorne disse bruscamente. Para Sebastian, eu também deixo a dívida associada ao desastroso projeto de expansão Ícaro em Dubai. O rosto de Sebastian ficou cinza. O quê? Aquele projeto está 200 milhões no vermelho. Aquela foi ideia de Arthur. A nota de Arthur diz, foi sua ideia, filho. Você falsificou minha assinatura nos documentos de aprovação porque você pensou que eu estava muito velho para notar. Eu notei. Agora você pode pagar por isso. Sebastian levantou, sua cadeira voando para trás. Isso é uma mentira. Isso é insano. Se eu pegar a dívida, eu estou falido. Os carros não cobrirão 1/4 disso. Então eu sugiro que você venda os carros, Sebastian, e trabalhe muito duro. Onde estão as ações? Sebastian gritou. O trust de votação, a participação majoritária de 51% na Sterling Global. Quem fica com a empresa? Beatrice, Victoria e Sebastian todos olharam para Thorne. Arthur não deixou a empresa para nenhum de vocês, Thorne disse calmamente. Lentamente, 3 cabeças se viraram em direção ao canto da sala, em direção à cadeira de metal dobrável. Eleanor estava olhando para suas mãos. Não, Sebastian sussurrou. Não, isso é impossível. Ela é uma enfermeira. Ela não sabe uma folha de balanço de uma lista de compras. Ela é uma caçadora de ouro, Beatrice gritou. Ela o manipulou. Thorne bateu o fichário fechado. O som ecoou como um tiro. Sente-se, Sebastian. Thorne latiu. Eu não li a cláusula final. Sebastian sentou, respirando pesadamente. O ar na sala era tóxico. Para minha esposa, Elelanena. Thorne começou, sua voz suavizando pela primeira vez. Limpa a garganta. Elelanena olhou para cima. Seus olhos encontraram espinhos. Eu deixo a mansão Sterling.
Eu deixo as contas de caixa líquido nas Ilhas Cayman e Zurique totalizando 400 milhões deles. Victoria soltou um soluço estrangulado. E Thorne continuou. Eu deixo a participação controladora de 51% no Sterling Global Group, dando a ela autoridade absoluta sobre o conselho, o CEO e o futuro da empresa. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Era o silêncio de uma bomba que tinha aterrissado, mas ainda não tinha detonado. Então Sebastian riu. Era um som maníaco quebrado. Você está brincando. Você tem que estar. Ela não pode gerir a empresa. Ela vai destruí-la em uma semana. Os acionistas vão se revoltar. Na verdade, Thorne disse, puxando um envelope separado, mais fino de sua pasta. Arthur antecipou que você diria isso, o que é por isso que ele deixou esta carta. Ele queria que eu a lesse apenas se seu julgamento fosse questionado. Thorne olhou para Elelanena. Posso? Elelanar assentiu lentamente. Leia-a, Harrison. Thorne abriu a carta. A sala estava tão silenciosa que você podia ouvir o zumbido da unidade de ar-condicionado 40 andares abaixo. Harrison Thorne segurou o envelope cor creme com as mãos firmes de um homem que tinha visto tudo. Sebastian estava segurando a borda da mesa de mogno tão forte que seus nós dos dedos estavam brancos. Victoria estava encarando Elelanena como se ela fosse um inseto venenoso que tinha acabado de pousar em seu prato de jantar. Thorne limpou sua garganta e começou a ler a voz de Arthur. Para minha família, a carta começou. Se Harrison está lendo isso, significa que Sebastian alegou ser o único apto a gerir a empresa. Victoria reclamou sobre sua mesada e Beatrice provavelmente insultou a origem de Elelanena. Eu sou previsível, eu sei, mas vocês também são. A mandíbula de Sebastian apertou, um músculo tremendo em sua bochecha. Vocês todos veem Eleanor como a enfermeira que eu contratei 5 anos atrás. Vocês veem uma mulher de uma pequena cidade em Ohio, sem pedigree, sem conexões e sem direito de sangue ao nome Sterling. Vocês viram seu comportamento quieto e o confundiram com fraqueza. Vocês viram seu silêncio e o confundiram com ignorância. Mas isso é porque nenhum de vocês jamais lhe fez uma única pergunta. Thorne fez uma pausa, deixando as palavras afundarem. Eglinor permaneceu imóvel, seus olhos fixos em um ponto na parede, seu rosto uma máscara de dor composta. Vocês não perguntaram a ela sobre seu mestrado em economia pela Universidade de Chicago, que ela obteve com uma bolsa de estudos integral enquanto trabalhava à noite. Vocês não perguntaram a ela por que ela deixou o setor financeiro para se tornar uma enfermeira particular de cuidados paliativos. Porque ela perdeu seu próprio pai para o câncer e queria ajudar outros a morrer com a dignidade que a ele foi negada. E vocês certamente não perguntaram a ela o que fizemos durante aquelas longas noites quando minha insônia me mantinha acordado. Thorne olhou por cima de seus óculos. Vocês pensaram que ela estava me lendo histórias para dormir? Não. Pelos últimos 3 anos, Eleanor tem sido meus olhos e ouvidos. Quando minha visão começou a falhar, ela leu as atas do conselho para mim. Quando minhas mãos tremiam demais para segurar uma caneta, ela ditou os planos de reestruturação. Quando Sebastian propôs o acordo do projeto Ícaro em Dubai, foi Eleanor quem sinalizou as discrepâncias nos relatórios de impacto ambiental. Foi Eleanor quem notou que Sebastian estava desviando propinas através de uma empresa de fachada nas Seychelles. Sebastian saltou para seus pés, virando sua cadeira. Isso é uma mentira. Isso é calúnia. Eu vou processar a propriedade. Sente-se, Sebastian. Thorne disse, sua voz como um chicote. Arthur anexou os registros de transferência bancária ao apêndice deste testamento. É irrefutável. Sebastian congelou. A cor esvaiu de seu rosto, deixando-o parecendo uma figura de cera derretendo no calor. Ele lentamente afundou de volta, não em sua cadeira, mas na beira da mesa, desinflado. Thorne continuou lendo. Elelanena conhece a empresa melhor do que qualquer um de vocês. Ela conhece os funcionários. Ela conhece a visão.
Ela é a única que me ouviu quando eu falei sobre o futuro em vez de apenas esperar que eu me tornasse o passado. Eu não estou deixando minha empresa para minha esposa por sentimentalismo. Eu estou deixando-a para ela, porque ela é a única competente o suficiente para salvá-la de vocês. Então a carta concluiu que a participação de 51% é dela. Se vocês querem manter seus empregos, seus títulos e seus estilos de vida, eu sugiro que vocês aprendam a fazer algo que vocês nunca fizeram antes. Mostrem a ela algum respeito. Adeus, Arthur. Thorne dobrou a carta e a colocou de volta no envelope. Ele a deslizou pela mesa polida em direção à cadeira de metal dobrável no canto. É seu, Sra. Sterling, Thorne disse respeitosamente. Por um longo momento, ninguém se moveu. Então a tempestade estourou. Isso é influência indevida. Beatrice sibilou, levantando-se e envolvendo seu casaco de pele apertado em torno dela. Ela o drogou. Ela manipulou um homem morrendo. Nós contestaremos isso no Tribunal de Sucessões. Nós amarraremos isso por anos, Harrison. Ela não verá um centavo. Limpa-lhe a garganta. Você pode tentar, Beatrice, Thorne disse calmamente. Mas Arthur gravou em vídeo a assinatura do testamento. Seus médicos assinaram declaração juramentada sobre sua clareza mental. E se você contestar o testamento, a cláusula de não contestação é acionada e você perde até o nós. É esse um risco que você quer correr? A boca de Beatrice abriu e fechou como um peixe fora d'água. Ela olhou para Sebastian, esperando por ele para fazer algo, para consertá-lo. Mas Sebastian estava encarando o chão, sua mente correndo pelas implicações da revelação de Dubai. Se aquilo saísse, ele não estava apenas quebrado, ele estava indo para a prisão. Victoria foi a primeira a quebrar fileiras. Ela olhou para a escritura do vinhedo na frente dela, então para Elelanena. Eu tenho que ir, ela gaguejou. Eu tenho um voo para Napa. Eu preciso checar as uvas. Ela pegou sua papelada e fugiu da sala sem olhar para trás. Ela era egoísta, mas ela era uma sobrevivente. Ela sabia quando o navio estava afundando. Beatrice encarou Eleanor com puro veneno. Você nunca será uma de nós. Você pode usar o nome. Você pode viver na casa, mas você será sempre a ajuda. Lembre-se disso. Ela saiu marchando, seus saltos clicando nitidamente no chão de mármore. Sebastian foi o último a sair. Ele se levantou lentamente, abotoando sua jaqueta com mãos trêmulas. Ele caminhou até onde Elelanena estava sentada. Ele se impôs sobre ela, tentando invocar as táticas de intimidação que tinham funcionado por toda a sua vida. Você pensa que você ganhou? Sebastian sussurrou, sua voz baixa e perigosa. Mas gerir um conglomerado não é ler uma planilha, Eleanor. É guerra. O conselho responde a mim. Os acionistas me conhecem. Você entra naquele prédio amanhã e eles vão te comer viva. Eu te dou uma semana antes de você vir me implorar para te comprar por centavos no dólar. Elelanena finalmente olhou para cima. Seus olhos azuis estavam secos e duros como diamantes. Eu te vejo na reunião do conselho das 9 a.m., Sebastian. Ela disse suavemente. Não se atrase. Eu odeio atrasos. Sebastian zombou, girou em seu calcanhar e saiu furioso. A pesada porta de carvalho bateu fechada, deixando Eleanor sozinha com Harrison Thorne. O silêncio retornou, mas parecia diferente agora. Não era pesado. Era carregado. Eleanor soltou um longo suspiro, seus ombros caindo levemente. Ele realmente fez isso. Ela sussurrou. Eu disse a ele para não fazer. Eu disse a ele que começaria uma guerra. Ele sabia que você era a única que poderia vencê-la. Thorne disse, levantando-se e oferecendo-lhe sua mão. Arthur era um apostador, Elelanena, mas ele nunca apostou em um cavalo perdedor. Elelanena pegou sua mão e se levantou. Ela alisou a saia de seu simples vestido preto. Harrison? Sim, Sra. Sterling. Ligue para a segurança na mansão. Beatrice vai tentar roubar a prataria antes que ela saia e ligue para os chaveiros.
Eu quero as fechaduras trocadas na sede corporativa hoje à noite. O cartão-chave de Sebastian deve ser desativado imediatamente. Thorne sorriu. Um raro sorriso genuíno. Eu já dei a ordem 10 minutos atrás. Eleanor assentiu, caminhando em direção à janela para olhar a paisagem urbana de Seattle. A chuva tinha parado. Então vamos trabalhar. Na manhã seguinte, as manchetes estavam gritando. A enfermeira que herdou um império. Herdeiros Sterling cortados. Viúva leva tudo. De comadres às salas de conselho. Quem é Eleanor Sterling? Os paparazzi estavam em enxame do lado de fora dos portões da mansão Sterling. Helicópteros zumbiam acima. Mas Eleanor já tinha ido. Ela tinha saído às 5 em Norte AM, pegando a estrada de serviço de trás no velho Mercedes blindado de Arthur. Na sede global Sterling, a atmosfera era tóxica. Sebastian tinha chegado às 6 AM, alimentado por cafeína e pânico. Ele estava em seu escritório no 500º andar, triturando documentos. O zumbido da trituradora industrial era a trilha sonora de sua desintegração. Ele tinha passado a noite ligando para membros do conselho. Ela é incompetente, ele tinha lhes dito. Ela é uma caçadora de ouro. Se nós a deixarmos pegar a cadeira, as ações afundam. Nós precisamos de um voto de desconfiança imediatamente. A maioria do conselho era velha, conservadora e leal ao nome Sterling, o que para eles significava Sebastian. Eles concordaram em apoiá-lo. Eles a deixariam entrar, humilhá-la e forçá-la a renunciar como presidente em troca de um pagamento. Era uma clássica emboscada corporativa. Às 8h55 AM, as portas do elevador para o andar executivo abriram. Sebastian estava em pé na cabeceira da enorme mesa de conferência de vidro. 12 membros do conselho sentaram-se ao redor dele, a maioria homens de cabelos grisalhos em ternos caros. Eles murmuraram entre si, checando seus telefones, rindo silenciosamente sobre a situação. Ela está provavelmente perdida no lobby. Um membro do conselho, um homem chamado Gerald Vance, riu. Ela sequer sabe qual botão apertar? Vamos apenas acabar com isso, Sebastian disse, checando seu relógio. Nós apresentamos a moção para removê-la como presidente devido à falta de qualificação. Nós oferecemos a ela 10 milhões para ir embora. Ela aceita. Nós vamos almoçar. 10 milhões é generoso, Vance observou. Às 92 milhas exatamente, as portas duplas se abriram. A sala ficou em silêncio. Eleanor Sterling entrou. Ela não estava usando o cardigan desajeitado que eles tinham visto ela usando nas visitas ao hospital. Ela estava usando um terno de poder azul marinho feito sob medida que custava mais do que o carro de Sebastian. Seu cabelo estava puxado para trás em um coque severo, elegante. Ela não carregava nada além de uma fina pasta de couro. Flanqueando-a estavam 2 homens grandes em ternos escuros, segurança privada, e Harrison Thorne. Bom dia, senhores, Eleanor disse. Sua voz não era alta, mas projetava claramente para o fundo da sala. Ela caminhou para a cabeceira da mesa. Sebastian estava em pé lá, ocupando o assento da cadeira. Você está no meu assento, Sebastian, Eleanor disse. Sebastian sorriu, uma torção cruel e condescendente de seus lábios. Este assento é para o CEO e presidente do conselho, Eleanor. Você pode possuir as ações, mas até que este conselho ratifique sua posição, você é apenas uma convidada. Por que você não se senta ali? Ele apontou para uma cadeira lateral. Gerald Vance limpou sua garganta. Senhora Sterling, à luz das circunstâncias incomuns, o conselho sente que seria melhor se nós discutíssemos um pacote de transição. Nós preparamos uma oferta generosa. Sr. Vance, Eleanor interrompeu, nem mesmo olhando para ele. Você tem estado neste conselho por 12 anos. Nesse tempo, você aprovou 3 fusões que falharam, resultando em uma perda de 400 milhões de dólares. Você também perdeu 6 das últimas 10 reuniões de revisão trimestral porque você estava, eu acredito, engolindo na Escócia. A boca de Vance se fechou bruscamente,
Seu rosto corou vermelho. Eleanor virou seu olhar de volta para Sebastian. Eu não estou aqui para negociar um pacote. E eu não estou aqui para ser ratificada. Eu sou a acionista majoritária. Eu sou a ratificação. Ela colocou sua pasta na mesa e a abriu. Agora Sebastian se mexa. Ou o quê? Sebastian desafiou cruzando seus braços. Você vai ligar para a estação de enfermeiras. Não, Eleanor disse. Ela puxou uma única folha de papel da pasta. Ou eu vou liberar a auditoria contábil forense do projeto Dubai Ícaro para a SEC. Eu a tenho bem aqui. Ela detalha as transferências bancárias para suas contas pessoais nas Seychelles. Ela detalha os subornos pagos a oficiais locais. Ela detalha a falsificação da assinatura de Arthur. A temperatura da sala pareceu cair 10 degrees. Os outros membros do conselho congelaram. Eles sabiam que Sebastian tinha perdido dinheiro em Dubai, mas eles não sabiam sobre a fraude. Se aquilo saísse, a empresa enfrentaria a investigação federal. Suas opções de ações seriam sem valor. Eles todos seriam depostos. Sebastian encarou o papel. Seu bravata evaporou. Ele olhou ao redor da sala por apoio, mas os membros do conselho estavam subitamente muito interessados em seus blocos de notas. Ninguém queria ser associado com fraude federal. Você não faria, Sebastian sibilou. Isso destruiria as ações da empresa. Você perderia milhões também. Eu posso me dar ao luxo de perder milhões para limpar a podridão. Eleanor disse friamente. Você pode se dar ao luxo de ir para a prisão federal, Sebastian? Um longo e agonizante silêncio se estendeu entre eles. O tic-tac do relógio de parede soou como golpes de martelo. Lentamente e humilhantemente, Sebastian descruzou seus braços. Ele pegou sua caneta. Ele se afastou da cabeceira da mesa. Eleanor não se regozijou. Ela não sorriu. Ela simplesmente deu um passo à frente e sentou-se na cadeira de couro. Era grande demais para ela fisicamente, mas ela preencheu o espaço com uma intensidade que fez todos os outros se sentirem pequenos. Ela olhou para baixo da longa mesa. Agora, ela disse, abrindo um arquivo. Item 1. A rescisão imediata do diretor executivo Sebastian Sterling por justa causa. Você não pode fazer isso, Sebastian gritou, sua voz falhando. Eu sou o legado. Este é meu nome no prédio. Todos a favor? Eleanor perguntou à sala. Ela levantou sua mão. Harrison Thorne levantou sua mão. Gerald Vance, suando profusamente e parecendo aterrorizado com a mulher que sabia sobre suas viagens de golfe, lentamente levantou sua mão. Um por um, os outros membros do conselho levantaram suas mãos. Eles eram tubarões, e eles tinham acabado de perceber que havia um predador maior na água. Eles se viraram contra Sebastian instantaneamente. Moção aprovada, Eleanor disse. Ela olhou para os guardas de segurança. Por favor, escolte o Sr. Sterling para fora do prédio. Ele não deve levar nada com ele. Limpa a garganta. Nenhum laptop, nenhum telefone, nenhum arquivo. Isso não acabou! Sebastian gritou enquanto os guardas agarravam seus braços. Ele estava arrastando seus pés enquanto eles o puxavam em direção à porta. Você pensa que você pode gerir isso? Você é nada. Eu vou te matar. Eu vou te matar por isso. Suas ameaças ecoaram pelo corredor até que as portas se fecharam. Eleanor respirou fundo. Suas mãos estavam tremendo levemente debaixo da mesa, mas seu rosto permaneceu feito de pedra. Item 2, ela disse dirigindo-se à sala atordoada. Nós vamos auditar cada departamento. Se você tem estado desviando dinheiro, se você tem sido preguiçoso, se você tem estado aproveitando-se de Arthur, seu tempo acabou. Nós vamos reconstruir a Sterling Global e nós vamos começar liquidando a coleção de carros antigos para pagar a dívida de Dubai. Um murmúrio de choque percorreu a sala. Alguma objeção? Eleanor perguntou. Não houve nenhuma. A reunião durou 3 horas. Pelo tempo que Eleanor saiu da sala de reuniões, ela estava exausta. Sua adrenalina estava caindo. Ela entrou no escritório do CEO, seu escritório agora, e fechou a porta. Ela se encostou na madeira pesada, fechando seus olhos.
Ela tinha feito isso. Ela tinha sobrevivido à primeira onda. Mas ao ela caminhar até a enorme mesa, ela notou algo. O cofre privado de Arthur, escondido atrás da pintura da usina siderúrgica original Sterling, estava levemente entreaberto. Elelanena franziu a testa. Sebastian não tinha tido a combinação. Apenas Arthur e Elelanena sabiam. Ela caminhou e puxou a pintura para trás. O cofre estava vazio. Arthur guardava um livro-razão específico lá. Um livro preto. Não era sobre dinheiro, era sobre pessoas. Ele continha um material de chantagem que ele tinha reunido ao longo de 50 anos sobre políticos, juízes e rivais. Era a apólice de seguro que mantinha a família Sterling intocável. Ele tinha ido embora. O sangue de Eleanor correu frio. Ela pegou o telefone da mesa e discou para a segurança. Sebastian entrou neste escritório antes da reunião. Sim, senhorita Sterling, o guarda respondeu. Ele esteve lá por cerca de 20 minutos por volta das 7 a.m. Eleanor desligou. Sebastian não apenas queria a empresa, ele queria vingança. E se ele tivesse o livro preto, ele não precisava do título de CEO para destruí-la. Ele poderia queimar a cidade inteira. Seu telefone zumbiu. Era um número desconhecido. Ela o pegou. Olá, cheque seu e-mail, enfermeira. A voz de Sebastian roquejou. Ele soava bêbado ou maníaco, ou ambos. Você pegou minha cadeira, então eu peguei sua alavancagem. Vamos ver como você lida com os tubarões quando você está sangrando. Eleanor abriu seu laptop. Um e-mail de Sebastian tinha acabado de chegar. A linha de assunto lia: a verdade sobre a morte de Arthur. Ela clicou para abrir. Não era um arquivo do cofre. Era um arquivo de vídeo datado da noite que Arthur morreu. Eleanor clicou play e seu coração parou. O vídeo na tela do laptop de Eleanor estava granulado, tirado de uma câmera de segurança escondida instalada no canto do teto do quarto de Arthur. Uma câmera que Arthur tinha instalado anos atrás devido à paranoia sobre roubo de equipe, e uma que ele tinha prometido a Elelanena estava desativada. O carimbo de data-hora lia 11 de outubro, 11h47 p.m. 2 dias antes que ele morresse, a filmagem mostrava Arthur deitado em sua cama de hospital, montada na suíte master. Ele estava se contorcendo, seu corpo frágil convulsionando com dor que agotejamento padrão de morfina não conseguia tocar. O áudio estava fraco, mas seus gemidos eram angustiantes. Eleanor entrou no quadro. Ela estava usando sua camisola. Ela sentou-se ao lado da cama segurando sua mão, acariciando seu cabelo. Você podia vê-la chorando. Limpa a garganta. Então Arthur agarrou seu pulso. Sua voz, rouca e desesperada, cortou através da estática. Ellie, por favor, não mais. Eu não consigo. Eu não consigo fazer outra noite. Me ajude como você prometeu. Eleanor balançou sua cabeça freneticamente no vídeo. Arthur, eu não consigo. O médico disse, droga os médicos. Eles não estão morrendo nesta cama. Ellie, se você me ama, acabe com isso. O frasco grande no cofre, por favor. O vídeo mostrou Eleanor hesitando por minutos agonizantes. Ela andava pela sala. Limpa-lhe a garganta. Ela chorou. Finalmente, quebrada por seu sofrimento, ela saiu do quadro. Ela retornou um momento depois, segurando um pequeno frasco de vidro e uma seringa. Com mãos trêmulas, ela injetou o conteúdo em sua porta-cartbottom. O debate de Arthur diminuiu. Sua respiração engasgou, então suavizou. Ele olhou para Elelanena com profundo alívio. Obrigado, ele sussurrou. Minha boa menina. 10 minutos depois ele estava dormindo. 2 dias depois, seu coração parou. O vídeo terminou. Eleanor encarou uma tela preta, lágrimas limpas na garganta, escorrendo por seu rosto, assim como tinham feito naquela noite. Não foi assassinato. Foi um ato de amor supremo. Foi a coisa mais difícil que ela já tinha feito. Mas para o mundo exterior, para um promotor, era uma jovem esposa dando a seu rico e idoso marido
Uma injeção letal dias antes de herdar bilhões. Seu telefone tocou novamente. Sebastian, você gostou do filme caseiro? Sebastian se regozijou. Sua voz estava arrastada. Ele estava celebrando prematuramente. Eu encontrei a alimentação da câmera de volta na sala do servidor antes que seus capangas me jogassem para fora. Incrível o que você encontra quando você procura. Você sabe o que aquilo foi, Sebastian? Eleanor disse, sua voz tremendo. Ele estava em agonia. Ele me implorou. Eu sei como parece, Eleanor. Parece homicídio culposo na melhor das hipóteses, assassinato em primeiro grau na pior, o anjo da morte, enfermeira. Os tabloides vão devorá-lo. Você vai passar o resto da sua vida na prisão, vestindo um macacão laranja que definitivamente não é feito sob medida. O que você quer? Eleanor sussurrou. Eu quero minha empresa de volta. Tudo dela. Você renuncia amanhã. Você me nomeia CEO e presidente. Você transfere a participação de 51% para um trust controlado por mim. Você pega o dinheiro das Cayman e você desaparece para uma ilha onde ninguém sabe seu nome. Limpa a garganta. Você faz isso, o vídeo é deletado. E o livro preto? Eleanor perguntou, segurando a mesa. O livro razão que você roubou do cofre. Sebastian riu sombriamente. Essa é minha apólice de seguro caso você tenha remorso do comprador mais tarde. Isso fica comigo. Você tem até o meio-dia de amanhã para anunciar sua renúncia. Se não, eu envio o vídeo para o promotor distrital às 12h01 p.m. Tic-tac. Enfermeira. Lhe desligou. Eleanor sentiu como se as paredes do enorme escritório de canto estivessem se fechando sobre ela. Ela os tinha superado financeiramente, mas ela não tinha se preparado para este nível de perversidade. Sebastian estava disposto a queimar a memória de seu pai até o chão para destruí-la. Ela precisava de Harrison Thorne, mas ela poderia contar a ele? Isso era uma ofensa grave. Se ela contasse a ele, ele poderia ser obrigado a denunciá-la para proteger a firma. Ela estava verdadeiramente completamente sozinha. Ela passou a próxima hora assistindo a chuva bater nas janelas. Ela imaginou a prisão. Ela imaginou o legado de Arthur sendo levado à ruína por Sebastian. Ela pensou sobre a promessa que ela fez a Arthur para proteger o que ele construiu. Arthur era um apostador, Elelanar, mas ele nunca apostou em um cavalo perdedor. As palavras de Harrison ecoaram em sua mente. Arthur sabia que Sebastian era venenoso. Ele não teria deixado Elelanena indefesa. Ele deve ter sabido sobre a câmera. De repente, Elelanena se levantou. O cofre. Sebastian tinha limpado o livro preto e o dinheiro que Arthur guardava lá. Mas Arthur tinha um fundo falso instalado naquele cofre 3 anos atrás. Eleanor se lembrou porque o instalador tinha flertado com ela, e Arthur o tinha demitido na hora. Ela correu para o cofre. Ele estava vazio, o forro de veludo rasgado onde Sebastian tinha rudemente agarrado o conteúdo. Ela apalpou ao longo da borda inferior até sua unha pegar um pequeno sulco. Ela puxou para cima. Uma fina placa de metal levantou. Abaixo jazia um pequeno gravador de voz digital. Eleanor o pegou, seu coração batendo contra suas costelas. Ela apertou o play. Era a voz de Arthur, forte e clara, datada de 10 de outubro, o dia antes da injeção. Meu nome é Arthur Penhaligon Sterling. Sendo de sã mente, eu estou fazendo esta gravação para absolver minha esposa, Elelanena, de qualquer culpa pelas ações que eu estou prestes a forçá-la a tomar. Eleanor soluçou em alívio, agarrando o gravador ao seu peito. Ele tinha sabido. Ele a tinha protegido mesmo do túmulo. Mas seu alívio foi de curta duração. Este gravador provou sua inocência em relação à morte, mas ele não resolveu o problema de Sebastian ter o livro preto. O livro preto continha décadas de sujeira, senadores que pegaram subornos, inspetores da EPA que olharam para o outro lado, juízes que arranjaram casos para a Sterling Global. Se Sebastian liberasse essa informação, a empresa enfrentaria uma onda gigante de investigações federais
e processos que a faliriam mais rápido do que qualquer mau negócio. Sebastian estava segurando uma granada, e ele era louco o suficiente para puxar o pino apenas para assistir à explosão. Eleanor enxugou suas lágrimas. Ela tinha o escudo. Agora ela precisava de uma espada. Ela pegou seu telefone do escritório e discou uma extensão interna. Thomas, ela disse quando a voz profunda respondeu. Era o motorista de Arthur, o homem que tinha recebido $100.000 no testamento. Ele era um ex-fuzileiro naval, ferozmente leal a Arthur e, por extensão, a mulher que Arthur amava. Sim, senhora Sterling, como posso ajudar? Eu preciso que você traga o carro, o discreto. E Thomas, traga sua peça de serviço. Nós temos um problema de praga para cuidar. Sebastian estava enfiado na suíte cobertura do Fairmont Olympic Hotel. Ele tinha estado bebendo champanhe desde o meio-dia, alternando entre euforia e pânico cego. Ele tinha o livro preto aberto na mesa de centro. Era um caderno literal de couro preto gasto de anos de manuseio de Arthur. As entradas estavam na escrita cursiva caprichada de Arthur, códigos detalhados para pessoas e seus pecados. Lendo-o fez Sebastian se sentir doente. Seu pai não tinha sido apenas um empresário. Ele tinha sido um mestre de marionetes. Sebastian percebeu quão pouco ele realmente sabia sobre como o império funcionava. Seu telefone zumbiu. Uma mensagem de texto de Eleanor. Você venceu. Eu não posso ir para a prisão. Eu tenho os papéis de demissão rascunhados. Me encontre para assinar. Mas não no escritório. Eu não vou te dar a satisfação de me ver rastejar lá. Sebastian sorriu maldosamente. Ele respondeu por texto. Minha suíte de hotel. Agora venha sozinha. Ok, ela respondeu. Sebastian serviu outra bebida. Ele se sentiu como um rei. Ele a tinha esmagado. 30 minutos depois, uma batida tímida soou na porta. Sebastian a abriu. Eleanor estava lá usando um casaco de trincheira, parecendo pequena e derrotada. Seus olhos estavam baixos. Entre, viúva. Sebastian zombou, afastando-se. Bem-vinda à transferência de poder. Eleanor entrou na suíte opulenta. Ela viu o livro preto aberto na mesa de centro. Ela viu as garrafas vazias de champanhe. Onde estão os papéis? Sebastian exigiu, fechando a porta. Na minha bolsa, Eleanor disse calmamente. Ela alcançou dentro de sua grande bolsa de ombro. Sebastian a observou balançando levemente. Você sabe, você quase conseguiu. Se você não tivesse tentado jogar duro na reunião do conselho, eu poderia ter te deixado ficar com a casa. Agora eu vou te despejar na véspera de Natal só pela diversão. Você é um homem cruel, Sebastian. Eleanor disse, sua mão ainda dentro de sua bolsa. Eu sou filho do meu pai, ele. Limpa a garganta, retrucou. Agora me dê os malditos papéis. Na verdade, Eleanor disse, sua voz de repente mudando, abandonando a fachada tímida e se tornando fria como aço. Eu não trouxe papéis. Eu trouxe Thomas. Antes que Sebastian pudesse processar o nome, a porta do quarto adjacente, que Sebastian não tinha se incomodado em checar, abriu-se bruscamente. Thomas, 6'4" de músculo e resolução com rosto de pedra, saiu. Ele não estava segurando sua arma, mas o jeito que ele segurava seus punhos deixava claro que ele não precisava de uma. Que inferno! Sebastian tropeçou para trás, derrubando uma mesa lateral. Segurança! Ajude! Ninguém está vindo, Sebastian. Eleanor disse calmamente, puxando o gravador digital de sua bolsa em vez de papéis. Eu comprei o andar. Você me armou. Você não pode fazer isso. Eu tenho o vídeo. O vídeo onde eu realizei o desejo de um homem morrendo. Eleanor apertou play no gravador. A voz de Arthur preencheu a sala, claramente declarando sua intenção de acabar com sua própria vida e sua instrução para Eleanor assisti-lo, absolvendo-a de toda a culpa. O rosto de Sebastian ficou branco. Não, isso é falso. É autenticado por carimbos de hora e data dentro do dispositivo, Eleanor disse.
O promotor distrital ainda pode desaprovar o suicídio assistido, mas com esta fita, nenhum júri no mundo me condenará por assassinato. Na pior das hipóteses, eu pego liberdade condicional e um filme de história triste feito sobre mim. Sua alavancagem se foi. Sebastian olhou loucamente para a mesa de centro, para o livro preto. Ele se atirou para ele. Thomas se moveu mais rápido do que um homem de seu tamanho deveria ser capaz. Ele interceptou Sebastian, agarrando-o pelo colarinho de sua camisa à cara e batendo-o contra a parede. Não foi um empurrão gentil. Foi um impacto que chacoalhou a parede que tirou o fôlego de Sebastian. Thomas o segurou lá, pés balançando levemente fora do chão. Sebastian ofegou aterrorizado. Eleanor caminhou até a mesa de centro. Ela pegou o livro preto. Ele se sentiu pesado em suas mãos. O peso de 50 anos de corrupção. Ela olhou para Sebastian pregado na parede como uma borboleta em uma vitrine. Você ia usar isso, ela disse batendo na capa. Você ia ameaçar o senador Davis. Você ia expor os subornos da EPA para a usina de Ohio. Você sequer pensou sobre o que aconteceria. As investigações federais não atingiriam apenas a empresa Sebastian. Elas atingiriam você. Você assinou os últimos 3 relatórios de conformidade da EPA. Você teria se enviado para a prisão apenas para me machucar. Sebastian sibilou. Por favor, Eleanor, nós somos família. Não, limpa a garganta. Eleanor disse. Nós realmente não somos. Beatrice se certificou de que eu soubesse disso ontem. Ela assentiu para Thomas. Deixe-o ir. Thomas o soltou. Sebastian deslizou pela parede, tossindo, esfregando seu pescoço. O que você vai fazer? Sebastian perguntou, sua voz tremendo. Eleanor caminhou até a lareira no canto da suíte onde um fogo a gás estava queimando gentilmente. Arthur construiu um império sobre a alavancagem, Eleanor disse, encarando as chamas. Ele manteve este livro porque ele estava com medo. Ele estava com medo que se ele não tivesse uma arma na cabeça de todos, eles pegariam o que era dele. Ela se virou para encarar Sebastian. Eu não estou com medo, Sebastian, e eu não quero gerir uma empresa que depende disso. Ela jogou o livro preto no fogo. Sebastian gritou. Não, você está insana? Isso vale bilhões. Esse é o poder real. Ele se arrastou em direção à lareira, queimando suas mãos, tentando recuperá-lo. Mas as páginas secas pegaram instantaneamente. As chamas lamberam ao redor da capa de couro, enrolando as páginas cheias de décadas de segredos. Eleanor o assistiu queimar. Acabou. A era dos jogos de sombra de Arthur Sterling acabou. A empresa vai funcionar limpa de agora em diante ou ela vai falhar. Mas ela será honesta. Ela olhou para Sebastian, que estava ajoelhado na lareira, encarando com horror as cinzas de sua última esperança de dominância. Você tem 2 escolhas, Sebastian. Eleanor disse friamente. Uma, limpa a garganta. Eu libero a auditoria da sua fraude de Dubai para o FBI amanhã. Você vai para a prisão por 10 anos. Sebastian olhou para cima, lágrimas misturando-se com a fuligem em seu rosto. Ou 2, Eleanor continuou. Você se interna na instalação de reabilitação no Arizona que eu já paguei. Você fica lá por 6 meses. Você fica limpo. Quando você sair, se você estiver sóbrio, eu vou te dar uma posição de gerência de nível médio na divisão de logística em Omaha. Você vai ganhar um salário de $80 mil por ano e você vai aprender como realmente trabalhar. Sebastian a encarou. Omaha, $80 mil. Era um destino pior que a morte para um Sterling. Esses são os termos, Eleanor disse, gesticulando para Thomas abrir a porta. O carro para o Arizona está lá embaixo. Ele sai em 10 minutos. Se você não estiver nele, eu ligo para o FBI. Eleanor saiu da suíte. Thomas seguindo seus passos atrás dela, deixando Sebastian sozinho com as brasas moribundas do legado mais sombrio de seu pai. 1 ano depois, o grande salão de baile da mansão Sterling não tinha visto uma festa como esta em 2 décadas. Sob o reinado de Beatrice, as galas anuais tinham sido assuntos rígidos, sufocantes.
onde o riso parecia um item de contrabando. Sob a mão de Eleanor, o quarto estava vivo. O tema era Novos Horizontes. As pesadas cortinas de veludo tinham sido puxadas para trás para revelar as janelas do chão, ao teto olhando sobre os jardins iluminados. A lista de convidados tinha mudado também. Foram-se os psicofantes e os políticos corruptos que costumavam se aglomerar ao redor de Arthur, esperando por um favor. Em seu lugar estavam inovadores, bolsistas e o staff trabalhador da Sterling Global, que anteriormente nunca tinha sido permitido passar da entrada de serviço. Eleanor estava no topo da grande escadaria. Ela usava um vestido de prata cintilante, não preto. Ela tinha terminado de luto. Ela parece diferente, uma voz sussurrou perto da fonte de champanhe. Ela parece que ela é dona do lugar, outro respondeu. Ela realmente é dona do lugar. Eleanor desceu as escadas, a multidão se abrindo para ela como o mar vermelho. Ela não andava mais com os passos hesitantes da esposa solitária. Ela se moveu com a graça fluida de uma mulher que tinha sobrevivido ao fogo e se forjado no calor. Ela abriu caminho pela sala, cumprimentando membros do conselho pelo nome. As ações da Sterling Global estavam em alta de 18% desde que ela assumiu. Ela tinha vendido os ativos tóxicos, resolveu os processos de Dubai silenciosamente e caramente, mas honestamente, e pivotou a empresa em direção ao transporte de energia renovável. A enfermeira tinha diagnosticado o câncer da empresa e o cortado. Perto da orquestra, ela viu um rosto familiar. Victoria parecia cansada. Suas mãos, segurando um copo de água com gás, estavam mais ásperas do que costumavam ser. Suas unhas estavam curtas, não mais manicuradas a pontos letais. "Olá, Victoria", Eleanor disse, parando ao lado dela. Victoria pulou levemente, então ofereceu um sorriso cansado. "Eleanor, que festa! Como está a Napa?" "Difícil", Victoria admitiu, tomando um gole de água. Ela tinha estado sóbria por 11 meses. "A colheita foi difícil. Nós perdemos 20% para a geada. Eu tive que estar lá fora às 3 horas a.m. com os ventiladores de geada. Eu quebrei um salto na lama. Mas você salvou a colheita." "A maior parte dela", Victoria disse. Ela olhou para Elelanena, seus olhos procurando. "Eu realmente fiz vinho, Elelanena. Eu quero dizer, eu não apenas o bebi, eu o fiz. Ele tem um gosto melhor assim." "Eu fico feliz em ouvir isso", Elelanena disse sinceramente. Arthur estaria orgulhoso. Victoria olhou para longe, piscando para conter as lágrimas. "Eu não sei sobre isso, mas eu estou orgulhosa e obrigado por não me cortar completamente quando você poderia ter feito." "Família é complicada", Eleanor disse suavemente. "Aproveite a noite, Victoria." Ela seguiu em frente. Ela limpa a garganta, não os tinha perdoado, não totalmente, mas ela tinha escolhido não carregar o veneno da vingança. Essa era a maneira de Arthur, e isso o tinha matado no final. Então ela viu Beatrice. Beatrice não tinha sido convidada, mas ela tinha vindo de qualquer maneira. Ela sentou-se em uma mesa de canto, agarrando sua bolsa, parecendo um fantasma, assombrando sua própria vida anterior. Ninguém estava falando com ela. As socialites sobre as quais ela tinha reinado por anos agora a ignoravam, atraídas em vez disso pelo poder irradiando de Elelanena. Elelanena caminhou até lá. "Beatrice." Elelanena ela sentiu. Beatrice olhou para cima. Seu rosto era um mapa de amargura. "Você mudou as cortinas?" Ela cuspiu. "Estas são horrendas. Elas deixam a luz entrar." Elelanar respondeu calmamente. "Algo que esta casa tem precisado por muito tempo." "Você pensa que você ganhou?" Beatrice sibilou. "Mas você ainda está sozinha, Eleanor. Você não tem filhos. Você não tem história. Quando você morrer, quem vai se lembrar de você?" Eleanor sorriu. Não foi um sorriso cruel. Foi um sorriso de paz absoluta. "As pessoas que eu ajudo vão se lembrar de mim, Beatrice." "Isso é suficiente", Eleanor sinalizou um garçom. "Por favor, traga à senhora Sterling um copo do que ela gostar e então chame um carro para ela."
Ela parece cansada. Ela se afastou, deixando Beatrice sozinha com sua malícia. Beatrice tinha seu unilon emoldurado em uma moldura de plástico barata em seu pequeno apartamento. Um lembrete constante do amor que ela nunca deu. Elela subiu ao palco enquanto a música diminuía. Ela ajustou o microfone. Obrigada a todos por virem, ela disse. A sala ficou em silêncio. Um ano atrás, eu estava em um escritório de advogado e me disseram que eu era nada. Eu fui dita que porque eu não tinha o nome ou o sangue ou a crueldade do legado Sterling, eu não podia liderar. Ela olhou para a multidão. Mas liderança não é sobre quão alto você pode gritar ou o quanto você pode roubar. É sobre cuidado. É sobre notar as coisas que outros ignoram. Por anos, eu fui a esposa invisível. Eu sentei nos cantos. Eu ouvi. E porque eu ouvi, eu aprendi. Ela fez uma pausa. Esta noite eu estou anunciando a dissolução do fideicomisso familiar Sterling, como vocês o conheciam. Em seu lugar, nós estamos lançando a iniciativa Arthur e Elela Nena. Nós estaremos financiando bolsas de estudo integrais para graus de enfermagem e cuidados paliativos para estudantes carentes. E nós estamos abrindo 3 novos centros de internação em Seattle gratuitamente para aqueles que não podem pagar. Aplausos estrondosos irromperam. Não foi aplauso educado, foi genuíno. Nós não somos definidos pelo que herdamos, Eleanor disse, sua voz soando clara. Nós somos definidos pelo que construímos das cinzas. Obrigado. Enquanto os aplausos a envolviam, Eleanor desceu do palco. Harrison Thorne estava esperando por ela no fundo segurando um tablet. Excelente discurso, Sr. Sterling, ele disse. Também, nós recebemos um e-mail da filial de Omaha. Sebastian, Eleanor perguntou, parando. Sim, é uma avaliação de desempenho de seu supervisor. Aparentemente, ele reorganizou o cronograma do cais de carregamento e aumentou a eficiência em 15%. Ele perguntou se ele poderia vir para casa para o Natal. Eleanor pensou sobre isso. Ela pensou sobre o homem que tinha tentado chantageá-la. Ela pensou sobre o menino assustado que ela tinha visto no quarto do hotel. Diga a ele, Eleanor disse lentamente, que se ele mantiver seus números altos durante o Q4, ele pode vir para o jantar, mas ele dorme em um hotel. Thorne sorriu. Muito bem, mãe. Eleanor saiu para a varanda. A chuva tinha começado novamente a limpar a garganta clássica garoa de Seattle. Ela respirou fundo o ar fresco. Ela tinha 35 anos de idade. Ela era uma bilionária. Ela era a CEO de um império global. Ela olhou para baixo para seu dedo anelar. Ela ainda usava o anel de Arthur, mas em sua mão direita agora. Ela não era mais a esposa solitária. Ela era Elela Nena. E pela primeira vez em sua vida, quando ela olhou para o horizonte, ela não viu uma sombra. Ela viu apenas luz. E essa é a incrível história de Elela Nena Sterling. Ela provou que às vezes a pessoa mais quieta na sala é aquela que você deve temer mais e aquela que merece o maior respeito. A família pensou que eles podiam esmagá-la porque ela era apenas uma enfermeira. Mas eles esqueceram que enfermeiras são as que limpam a bagunça, lidam com a dor e seguram a mão da morte sem piscar. Eleanor queimou o livro preto porque ela sabia que o verdadeiro poder não vem da chantagem. Ele vem da integridade. Ela salvou a empresa destruindo seu passado sombrio. Então, aquilo está minha pergunta para você. Se você fosse Eleanor, você teria queimado aquele livro ou você o teria mantido para proteção? E você teria convidado Sebastian de volta para o Natal? Me diga nos comentários abaixo se você gostou desta história de justiça, traição e doce vingança. Por favor, esmague aquele botão de curtir. Ele realmente ajuda o canal. Inscreva-se e aperte o sino de notificação para que você nunca perca uma história. Nós temos uma louca vindo na próxima semana sobre uma ganhadora de loteria cujo marido tentou esconder o bilhete. Você não quer perder. Obrigado por assistir e lembre-se, tenha cuidado com quem você